Saudações, família Conecta. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Nosso tema de hoje é felinos. Vamos falar sobre a ecologia desses animais e também vamos falar sobre a prevenção contra acidentes, principalmente para quem está trabalhando no campo, florestas, quem tem atividades que são relacionadas aí às florestas, vão precisar deste conhecimento. Então, segue comigo e vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, gostaria de falar um pouco com vocês sobre os marcos legais, né, as leis que nós temos aqui no Brasil, as leis de crimes ambientais, a lei de proteção da fauna, né? Então, a gente tem a lei de crimes ambientais, que é a lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que no Brasil essa lei classifica como crime ambiental matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes de fauna silvestre, que sejam nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Seria, né, IBAMA, ICMBio, tal. Ou então de desacordo com essa lei que foi obtida, né? A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e de multa. E a pena pode ser aumentada de metade se o crime é praticado contra uma espécie rara ou ameaçada de extinção, como é o caso das onças, né? Os felinos, que nós vamos falar aqui. A portaria do Ministério do Meio Ambiente 148, de 7 de junho de 2002, essa portaria define a lista de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. As espécies listadas nas categorias extintas na natureza e criticamente em perigo ou em perigo e também em vulnerável. Elas ficam protegidas de modo integral, incluindo, entre outras medidas, a proibição da captura, do transporte, armazenamento, a guarda e manejo, beneficiamento e comercialização. O decreto de implementação da CITES número 3607/2000 dispõe sobre a implementação da conservação sobre comércios internacionais das espécies de flora e fauna selvagens em perigo de extinção e também dá outras providências. A gente tem outra lei, que é de 1967, que é a lei número 5.197, que é a lei de proteção da fauna, uma lei brasileira. Ela vai dispor sobre a proteção da fauna e ela vai dar outras providências também. No artigo 1º, ela diz que os animais de qualquer espécie, em qualquer fase do seu desenvolvimento, e que vivam naturalmente fora do cativeiro, isso constituindo fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadores naturais, são propriedades do Estado brasileiro, sendo proibida a sua utilização, a sua perseguição, a sua destruição, a sua caça ou a apanha desses animais. Existe também uma legislação internacional, né, que é o CITES, que é uma Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção. Ela é um acordo internacional ratificado por 183 países, né, e tem por finalidade garantir que o comércio internacional de animais e plantas silvestres em perigo de extinção não sejam uma ameaça para a sua sobrevivência. As espécies amparadas por essa convenção internacional estão incluídas em 3 apêndices, de acordo com uma conjunção de fatores, entre os quais o grau de proteção que esses animais necessitam, assim como interesses econômicos e políticos em seu comércio. Assim, aqui no Brasil, nós temos 10 espécies de felinos na nossa fauna brasileira, né? E todas essas 10 espécies
felinos são protegidas por leis, né? Então, todos os nossos felinos estão aí protegidos pela lei brasileira, certo? Vamos falar aqui agora sobre alguns desses felinos. Eu separei aqui para a gente conversar sobre os felinos da região amazônica, certo? A Amazônia Legal, ela ocupa boa parte, né, do nosso país e, em grande parte, né, nós temos a convivência aí com vários tipos de felinos. Nós temos felinos de grande porte e felinos de pequeno porte. Bom, dessas espécies é o chamado gato mourisco ou jaguarundi, né? O nome científico dele, né, é o Puma jaguarundi e Herpailurus jaguarundi, né? Essas duas espécies que são popularmente chamadas de gato mourisco em algumas localidades. Também é chamado, né, tem alguns populares, gato vermelho, gato azul, né? Ah, e aí a gente entende que esse animal é um animal de pequeno porte, ele está presente aí no Brasil inteiro e em alguns outros países aqui, né, da nossa América Latina, também englobando ali a América Central, como vocês podem ver no mapa da imagem, certo? É um animal de pequeno porte a médio porte, né? O corpo dele é comprido, as patas elas são curtas, a cabeça ela é pequena, a pelagem dele é uma pelagem curta, de cor uniforme, né? Muito variável da mesma coloração, porque pode ser cinza, mais voltado para o marrom, mais voltado para o avermelhado ou totalmente negro. A cabeça desse animal é achatada, as orelhas são curtas e pouco perceptíveis, a cauda dele é longa, tem um tamanho aí de praticamente 60% do corpo do animal, né? E é uma cauda fina. O peso desse animal, né, pode ser aí de 3 quilos a um pouco mais de 7 quilos também. Então, é um animal de médio porte. É um animal solitário, porque os felinos eles são animais solitários, né? Dificilmente estão aí em grupos. Existem exceções, existem. O leão, por exemplo, é uma exceção a isso. Eu sempre digo que na biologia a gente fala que algo é uma coisa, mas sempre vai existir uma exceção para aquele algo, né? Ela vai ter aí hábitos diurnos, né? Crepusculares, né? O corpo aí é alongado. Ela vai se alimentar de mamíferos, de aves, de répteis, ou seja, um animal carnívoro. As pernas desse animal, elas são curtas, principalmente as patas, né, dianteiras desse animal, vai ser muito mais curta do que as patas traseiras, né? E ele vai ocorrer desde o sul dos Estados Unidos, né, que é muito raro lá, até a região central da Argentina, né, vários tipos de áreas arbustivas abertas, de floresta do céu fechado, né? Ele é classificado aí de acordo com a UNC, né, como estando aí na lista vermelha de extinção, ele é colocado como um pouco preocupante. Então, é uma espécie que ainda não está em perigo tão eminente, sim, certo? E eles gostam de áreas de florestas, áreas que são savanas, que são campestres, certo? É um animal que ele não gosta muito de estar perto do ser humano, então dificilmente você vai encontrar com ele nas suas atividades, certo? Mas pode ser que você realmente encontre esse animal. O próximo aqui é a jaguatirica, chamada de gato do mato, pelo nome científico Felis pardalis e também o Leopardus pardalis, né, duas espécies que são popularmente chamadas de jaguatirica, né.
Também é chamado de maracajá-açu, localidade, certo? Ele é o terceiro maior felino das Américas, né? Os machos são muito mais robustos que as fêmeas. É também um animal solitário, como a maioria, né, dos felinos, mas ele costuma ser visto em pares, certo? Normalmente a mãe com o filhote, ou às vezes, né, também o macho com a fêmea podem ser vistos juntos, certo? Eles têm hábitos aí preferencialmente noturnos, né? Pelagem pardo amarelada, preta, branca, as patas, manchas em forma de roseta sobre o corpo, certo? Vai medir aí de 0,65 a 1 metro de comprimento. A cauda pode chegar a 45 centímetros e pode pesar de 8 a 16 quilos também. A caça de animais silvestres variados e pequenos, né? E de médio porte, assim, então ele pode se alimentar de mamíferos, aves, répteis, tartarugas, peixes, ou seja, também um animal carnívoro. Ele também pode ser confundido com o filhote de onça pintada, que, né, tem uma certa aparência, né? Ou também com o gato maracajá, né? Possui uma cauda mais longa e espessa. Sempre tem aquela história, nossa, eu vi um filhote de onça, estava na mata, eu vi um filhote de onça. Talvez não tenha sido um filhote de onça, talvez você pode ter visto uma jaguatirica e ter achado que era um filhote de onça. Ele é um felino amplamente distribuído, né? Ocorre em diferentes ecossistemas em toda a América Central e Latina, à exceção do Chile, não há ocorrência dele lá. Habitam florestas, campos, savanas, regiões alagadas, né? Mas apresentam aí uma predileção por ambientes que tenham vegetação fechada, florestas mais fechadas. Provavelmente, né, pela cobertura, por esconder melhor o animal. Ele é classificado também pela IUCN, ou né, pelo IBAMA, como ameaçado de extinção, certo? Essas são aí as características principais. No mapa você consegue ver a distribuição desse animal, que é bastante ampla. Devo dizer que realmente ocorre no Brasil quase inteiro, certo? Então, é um animal muito bonito também. E assim, você pode chegar a encontrar esse animal na natureza? Pode. Ele não é tão tímido quanto o leopardo zwingli, né? Por exemplo. Então você pode se encontrar ele com muito mais facilidade também. E aí chegamos aos felinos de grande porte, certo? Os felinos de grande porte a gente tem, né? A, a onça pintada, que aí ela pode ser a onça preta, né? Ou onça pintada, que faz parte aí, certo? E nós temos a onça parda, ou sussuarana. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre elas. É um animal solitário, certo? A onça parda é um animal solitário. Ela vai ser adaptável, né? Ela é de ampla distribuição, né? Esse animal. O nome científico dela é Uma concolor. Em outros países, ela é conhecida também como leopardo, leopardo da montanha, tigre da montanha, entre outros nomes, assim. Porque aqui no Brasil a gente conhece como puma, sussuarana, né? Alguns como leão-baio, onça vermelha, também como bordeira, né? Certo? Então, a gente tem esses nomes aí para eles. Se bem que eu acho que Leão da Montanha é um nome bonito também. Eu acho que seria até mais interessante. Então, ele é o segundo maior felino, né, das Américas. Ele tem um corpo comprido, esguio, uma cabeça pequena, né? Ele figura aí de 10 a 12. A pele é marrom, é claro de pó,
o ventre, o peito, o lado inteiro das patas são mais claros. É uma faixa assim, dorsal média mais escura nas costas e na cauda. O queixo e os lábios são brancos, seguidos de uma mancha escura, né, no início do bigode. A cauda desse animal ele é bem comprida, na realidade 55 a 65% do corpo do animal. É bem grande a cauda dele. E a ponta da cauda ela é escurecida. Os filhotes, né, eles têm pintas escuras, os filhotes da puma, né, e às vezes eles podem permanecer com manchas escurecidas até pouco mais de um ano aí, até estar um pouco mais jovem. Depois ele assume essa pelagem mais clara, certo? E não existe nenhum indivíduo melânico, né, dessa espécie. Então não existe nenhum indivíduo escuro, preto, igual como acontece com a onça pintada, por exemplo, certo? A distribuição dele, como você pode ver no mapa, é amplamente distribuído. Ela está distribuída em todo o Brasil, em alguns outros países da nossa América Latina, em toda a América Central está presente e em parte da América do Norte também, né? Ele está presente. Ele é um predador oportunista, né? Ele trabalha através de emboscada e se desloca e caça com facilidade entre as árvores, né? Então, consegue subir em árvores também. Caça animais silvestres de portes variados, a grandes, a pequenos, certo? Ele caça por oportunidade. Se tiver mais fácil, ele vai atacar e vai se alimentar, certo? Trata-se de um animal que é muito curioso. Não é onça parda extremamente curiosa, então você pode sim se deparar com ela com muita facilidade na floresta, porque se ela ouvir um barulho, se ela ouvir um cheiro diferente, ela vai procurar saber o que é, só para ver, só para olhar. Então, ela vai sim se aproximar de áreas que são habitadas, ela não vai ficar só no interior da floresta, né? Ele é um mamífero terrestre, né, com aí sua maior distribuição geográfica no Ocidente, né? Como vocês podem ver, é um animal amplamente distribuído e fazem parte dos felinos de grande porte. Outro que a gente tem de felino de grande porte, né, chegamos à onça pintada, que com certeza é o maior, o felino mais conhecido que a gente tem no Brasil, certo? Quando se fala de onça pintada, todo mundo conhece, todo mundo vai saber e todo mundo vai ter medo, claro, e bastante medo, né, da onça pintada. Ela tem aí tem duas variações, né? Em preto, que é a melânica, né? Ela tem uma quantidade de melanina maior, vocês podem ver na imagem, e a pintadinha, certo? Mas, como vocês podem verificar na imagem da onça preta, olhando atentamente essa imagem, você consegue perceber que existem manchas na pele dela. Então, ela é uma onça que é pintada, você pode ver que ela tem manchinhas aí, pontos claros e escuros, certo? Porém, a grande parte da pelagem dela, em cima, é toda muito mais enegrecida. Ela não é realmente totalmente preta, certo? É um animal solitário, é um animal extremamente territorialista, uma onça pintada extremamente territorialista. Ela vai ter aí hábitos noturnos e terrestres. O nome científico dela é Pantera onça. Além de onça pintada, tem alguns nomes como tigre, jaguar também, né? Mas aqui no Brasil a gente conhece mais aí como onça pintada, certo? A onça pintada ela está ameaçada em todos os biomas, né, brasileiros. Ela tem o status de ameaçada e ela varia de cada um, né, das seguinte forma, certo? Aí, ameaçada e quase ameaçada, mas é uma espécie considerada vulnerável, né? Ela está protegida da lei, ela está também em relação às espécies, né, de fauna e flora que estão em perigo de extinção.
porque é um animal de grande porte, é um grande predador, é um animal que precisa, onde ele viva, que seja um ambiente de floresta totalmente estruturada. Ele vai precisar de grande área para sobreviver, vai precisar que haja, né, alimento suficiente para ele poder caçar. A pelagem dele é amarelo dourado, com pintas pretas na cabeça, pescoço, também nas patas, né? Essas rosetas sobre o dorso e sobre os ombros também, né? É uma pelagem linda, eu adoro, acho linda a pelagem dele, certo? Ele é considerado o maior felino das Américas, né? O maior carnívoro terrestre brasileiro. Os machos são cerca de 10 a 25% maiores que as fêmeas, né? No geral, o peso vai variar de 5 a 158 quilos, sendo que as onças pintadas do Pantanal elas podem chegar até 150 quilos, elas são maiores, enquanto da Mata Atlântica e da Amazônia elas não vão passar dos 100 quilos, assim, raramente, então elas são menores. Elas têm uma pelagem curta, né? Fundo aí amarelo ocre, né? São animais lindos, maravilhosos. Um animal robusto, né? Tem uma cabeça grande, as patas são grossas, a cauda dele tem um tamanho aí de mais ou menos 50% do corpo, né? E aí tem também dividido para os animais que são melânicos e os animais que têm pelagem realmente pintada, né? Porém, esse que tem a pelagem negra, ao sol você consegue ver também as rosetas dela, né? Como eu falei, você pode olhar na imagem aí. Elas, né, já foram registradas aí em todo o bioma, né? Amazônia, Cerrado, Tinga, né? Se distribui pelo país inteiro. Predador oportunista de emboscada também, muito hábil. Predadora extremamente hábil, escaladora extremamente hábil. E é um animal que é carnívoro, ele vai caçar animais de grande porte e de pequeno porte também, certo? Então é um animal maravilhoso que nós temos aí a felicidade de poder ter ele no nosso bioma. Agora, queria perguntar para vocês. Compartilhe aqui com a gente se você já viu um felino. Que situação foi essa que você se deparou com um felino? Se puder e quiser contar para a gente, então aqui nos comentários, escreva a sua história, como foi o encontro com o felino. Você sobreviveu a esse encontro para contar a história? Então conta aqui para a gente, por favor. Quando você estiver em alguma floresta, se for fazer alguma atividade de campo, né, em florestas, eu vou colocar aqui para vocês alguns sinais que vocês têm que estar atentos, certo? Então você não pode andar no meio do mato como se fosse um passeio na Disney. Você precisa estar atento a tudo, porque além da atividade que você precisa fazer, você também tem que se proteger, certo? Então temos aqui alguns sinais da presença dos felinos. Primeiro, temos as pegadas. Aqui na primeira imagem, você tem a pegada da onça pintada e na segunda imagem, a pegada da onça parda. Ao olhar a um primeiro momento, você fala, é tudo igual. Mas não, não é. A pegada da onça pintada, se você prestar atenção aqui na imagem, ela é uma pegada mais arredondada, né? Então, você tem essas almofadinhas dela, né? Que são almofadinhas bem arredondadinhas. Então é uma patinha muito bonitinha, muito fofa. A pata da onça parda, prestando atenção aqui na imagem, tem uma imagem no barro, uma imagem na neve. Ela é uma pegada mais pontiaguda, mais comprida, certo? Dá até para ver quase a marca das unhas dela, enquanto a onça parda não. É bem arredondada, não dá nem para ver a marca das garras dela. Outra coisa que você pode verificar são os resíduos fecais, ou seja, as fezes. Toda vez que você encontrar uma fezes no meio do mato e ela tiver pequenos ossos e pelagem misturado nessas fezes,
com certeza são fezes de um felino. Óbvio que não tem como você saber qual felino é somente pelas fezes, mas dá para você saber que há sim a presença de um felino ali, então é um território que você tem que ficar atento. Outra questão são as marcações no substrato, né? Marcações em árvores, marcações em rochas, em alguma madeira que tiver no chão. Porque se ele se sente ameaçado, se ele acha que o território é dele, ele faz marcas. Então, ele coloca as garras dele, né, unhando, né, passando as garras nas árvores, passando as garras nas pedras, em algum substrato. Isso ele está mostrando, né, que o local é dele. Claro que ele vai deixar o cheiro dele ali também, né, que é uma forma dele se comunicar e falar que aquele território é dele. Você pode ver na imagem aí, a moça está até mostrando ali ao lado da mão dela, né, o tamanho da garra e o tamanho da mão dela em relação ao unhado aí que a moça deixou. Então fique atento a essas sinais, que eles vão indicar a presença de um felino. E aí vamos ficar atentos. Quais são as características comportamentais dos felinos em geral, né? Eles são ativos na maior parte do dia, mas eles, principalmente nos períodos noturnos e crepusculares, né? Eles são muito mais ativos na parte noturna, no entardecer. A ocorrência pode ser revelada pela presença, né, dos rastros, das fezes, das marcas das árvores, das rochas, né? Também ossadas que estejam jogadas, enterradas, né? Então pode ser um alimento que ele comeu e deixou ali, né? E o resto das suas presas. Eles são caçadores oportunistas, né? De emboscada. Eles vão se valer da furtividade e também da camuflagem, né? Para abater suas presas. Eles têm extrema força e são extremamente rápidos também. São exímios nadadores, exímios escaladores, né? Eles também caçam na água, assim como nas árvores. Então, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho, ele tá na água, ele tá na árvore, entendeu? Só falta voar. Então, eles vão atacar principalmente na região da cabeça do pescoço. Então, quando essa primeira imagem que você pode ver a onça tentando se alimentar, né, desse jacaré, então você pode ver que ela vai atacar a cabeça e o pescoço, é o primeiro lugar que ela vai escolher para atacar, porque ela quer que seja um ataque rápido, né, e fácil, para que ela possa se alimentar. Então ela vai acabar matando o animal, asfixia ou por falência neurológica, né? Ela tende a arrancar o cérebro para fora da cabeça. Então, característica dos ataques. Qual a diferença, né, do ataque desses animais? A onça pintada e a onça parda tem uma diferença principal nelas é que a onça parda ela é extremamente curiosa, né? E ela vai atacar muito por oportunidade. Então, se você está agachado no chão, é uma oportunidade que ela vai encontrar para te atacar. Se você estiver virado de costa, é uma oportunidade que ela vai ter para atacar também, certo? Já a onça pintada, ela não gosta muito da presença humana. Se ela sente um cheiro diferente, se ela ouve um barulho ou algo assim do tipo que não condiz com a convivência normal da floresta, ela se esconde. Ela não quer nem saber. Então, tipo assim, para ela realmente atacar um ser humano tem que ser numa situação muito extrema, certo? E eu digo principalmente se ela tiver com filhote, já era, meu amigo, já era. Não chega perto do filhote, não esteja nem a alguns metros desse filhote, porque ela vai atacar. Então, se você for acampar, ou se você estiver trabalhando, estiver num alojamento, né, como você faz para se proteger? Primeiro, você tem que manter, né, o ambiente do acampamento, né, o entorno desse acampamento iluminado, organizado e limpo, certo? Por quê?
qualquer cheiro diferente, isso pode atrair o animal, não só um felino, como qualquer outro animal também. Então, acondicionar, né, corretamente ali o lixo orgânico, certo? Fechar para que realmente não saia nenhum odor, nenhum cheiro, nem os resíduos de alimentos aí, porque esses odores vão atrair, né, os animais, vão atrair os predadores. Então, se alimentou, fecha tudo, o lixo também, mais sacolas, deixa tudo fechadinho, né? E outra coisa, evitar ao máximo urinar e defecar na floresta ou próximo do acampamento que você estiver, né, acampado ou trabalhando. Porque os odores de fezes e de urinas, eles vão atrair os animais em geral, mas principalmente vai atrair predadores. Então, se você for urinar ou defecar, cave um buraco, certo? Faça suas necessidades, tampe esse buraco, ou faça isso bem longe do acampamento. Mas, se possível, eu peço para que vocês evitem. Principalmente se você só estiver realizando uma atividade, um trabalho, tipo, evita de estar defecando, porque isso vai chamar, né, predadores, certo? Então, outra coisa, nunca alimentar nenhum animal silvestre. Então, que onça bonitinha, vou dar um pedacinho de carne para ela. Pelo amor, né? De todos os santos, não faça isso. Não alimente, não jogue comida para nenhum animal. Porque mesmo se você não estiver dando comida para um predador, você está dando comida para o alimento que seria alimento desse predador, entendeu? Então nunca se aproximar de nenhum animal silvestre, certo? E só o faça se você tiver treinamento para tal e se a sua atividade for exatamente isso, sabe? Você tem realmente que chegar perto daquele animal. Se não, evita. Principalmente, você viu um filhote no meio da floresta e só quer ajudar o filhote. Não chega perto. Principalmente se for filhote de felino. Felino é extremamente territorialista. Eles cuidam da cria deles assim, extremamente bem. Quando você chegar perto de um filhote de um felino, amor, é a última coisa que você vai fazer na vida, certo? Então, nunca, em hipótese alguma, você deve se aproximar de um filhote de felino, certo? Então, como aí prevenir acidentes em trabalho de campo? Nunca, em hipótese alguma, fique sozinho, certo? Se você está fazendo alguma atividade na floresta ou em campo, vá em dupla, vai em trio, vai em grupo, mas nunca realize uma atividade sozinho, porque você não tem olhos na cabeça, você não vai conseguir observar o ambiente inteiro, certo? Então, esteja treinado, esteja habilitado para o trabalho que você vai fazer em ambientes naturais ou em ambientes rurais, né? Ou florestais, campestres. Esteja acompanhado de uma pessoa treinada, certo? Que esteja portando os recursos disponíveis para a defesa, né, em caso de alguma situação acontecer. Evitar fazer um trabalho de campo quando estiver anoitecendo, entardecendo, porque os felinos vão estar ativos, né, maior parte nesse horário. Tenha um cuidado redobrado ao executar atividades onde você estiver agachado ou abaixado, porque se você está abaixado, se você está agachado em algum lugar, você é uma presa fácil, certo? Essa postura é uma postura de presa. Então, pode ser que você aconteça aí um potencial ataque. Em um encontro acidental que você tiver com um felino, não dê as costas para esse animal em hipótese nenhuma e não corra. Porque correr e dar as costas é comportamento, né, de, de presa, é comportamento de uma presa. Então, se ele não queria te comer, agora ele vai querer. E essa atitude, né, identifica como uma potencial presa que você está em fuga e tá, né? E isso vai despertar o instinto do felino, né, que é um instinto natural dele de perseguição. Aí você precisa o quê? Se agrupar com os seus colegas de trabalho, né? Todos aí vão se afastar lentamente, sempre olhando para o animal, né? Sem se virar para esse animal, certo?
o ser humano ele não é uma presa habitual dele, certo? Provavelmente foi um encontro acidental que vocês tiveram. Então, a tendência do animal vai ser se afastar sem atacar. Os felinos eles podem simular ataques, né? E quando eles se sentem ameaçados, o animal está ameaçado, está se sentindo encurralado, ele vai se jogar para cima de você. Mas isso é para te assustar. Isso não quer dizer que ele vai realmente continuar correndo atrás de você, certo? E aí, se você se assusta e se vira correndo, é um problema, né? Você pode ser né, ferido aí nessa atitude. Então, mantenha-se agrupado com seus colegas, faça aí um círculo, uma roda, certo? Vão agitar os seus braços, vão fazer muito, muito barulho, certo? Então, esteja sempre também preparado, né, para utilizar os equipamentos de proteção. Os equipamentos de prevenção e de proteção que são indicados para felinos, a gente tem as cornetas, os apitos, que vão fazer um grande barulho, né? Então, eles têm um ouvido sensível, se você fizer grandes barulhos, eles vão acabar desistindo dali do ataque e vão embora, né? Então, em longos períodos aí no interior da floresta, você tem que acionar os sinais sonoros periodicamente, né? Vai apertando esses sinais, fazendo barulho, né? E ao avistar o felino também, ou qualquer outro animal de médio porte também, pode acionar várias vezes essa corneta e esse apito e o animal vai fugir. Outro é o spray de pimenta. O spray de pimenta ele pode sim ser utilizado, né? Então na iminência de um ataque aí você pode utilizar o spray de pimenta, mas ele é um último recurso porque é mais ou menos uns 3 metros de distância aproximadamente que o spray de pimenta, né, ele vai ser jogado no animal, então só se ele estiver muito perto para você conseguir atingir o animal com o spray de pimenta e repelir esse animal, certo? O spray de pimenta ele pode ser usado em felinos, pode ser usado em animais de grande ou pequeno porte, certo? Ele é feito de um material que não é tóxico, não é biodegradável, certo? É feito aí de pimenta, certo? E há certificações né, de produção e uso dos sprays de pimenta né, pela Polícia Militar, né, pelo Distrito Federal, Associação de Amigos dos Animais de São Paulo também, né? Indústria Tática Isotec também tem produção desse material. E esse material vai causar irritação, certo? Na mucosa, na cutânea, vai ocasionar uma corrosão cutânea ocular, certo? Então, o animal vai ficar extremamente confuso ali naquele momento e vai embora, certo? E aí, o que fazer, certo, neste momento? Se acontecer um acidente, né, se você está num local remoto, eu recomendo que você sempre tenha um mapa do lugar onde você está indo. Você tenha o ponto de GPS, você tenha um mapa de papel ou um mapa no celular, para que você já tenha como saber a sua rota de fuga. Porque em caso de qualquer acidente, né, ou de encontro com o felino, você vai saber para onde fugir. Deixar sempre o carro próximo, né? De uma forma que você consiga chegar rápido no carro e consiga ir embora. Porque ao encontrar com o felino e você fizer esse processo, né, de não virar as costas, sair devagar, juntar todos os seus colegas, fazer um círculo ali, ninguém ficar de costas com o felino, todos vocês devem ir em direção ao veículo. Ao entrar no veículo, né, todo mundo vai embora. Mas se acontecer algum acidente, você precisa ter uma rota de fuga preparada. Você precisa saber qual é o hospital mais próximo, qual o local que tem os medicamentos necessários, certo? Quais são os números de emergência da sua região. Então, qual é o número dos bombeiros? É realmente só o 93? Tem outro número, né? Qual é o número do SAMU? Né? É 192? O SAMU da sua região tem outro número? Então, é isso, tem que saber tudo isso. É o número da Polícia Militar, que é 190. Então, tudo que você tem que estar já organizado para caso aconteça algum acidente. Você tem que ir para a atividade de campo preparado para qualquer situação. Você tem que ter kits de primeiros socorros dentro do seu veículo. Você tem que saber a rota mais próxima, mais fácil de chegar no hospital e qual é o hospital mais próximo, certo?
Tenha também com você os rádios de comunicação, os GPS, né? E o Spot também, que ele é uma ferramenta também, que você pode pedir socorro em áreas remotas de forma muito mais fácil. Então, é isso, essas são as referências. Caso você encontre algum felino, essas são as ações que você tem que fazer, né, as preparações de qualquer atividade de campo. Então, fica todo mundo com Deus. Muito obrigada pela atenção e a família Conecta tá por aqui.